Bom, sobre a estrutura e funcionamento do sistema de saúde. Por que é importante pensar sobre a estrutura no SUS? A nossa apresentação ela vai focar em rede de atenção à saúde. E vai apresentar alguns elementos que possibilitam conhecer a rede de saúde da localidade de vocês, né, que vai constar no plano. E a ideia é se trabalhar a partir da lógica da rede de atenção à saúde, que se justifica pela superação da fragmentação do SUS. Então, assim, a rede de atenção à saúde é um modo de organização do SUS, porque o SUS é complexo, né, gente? O SUS, objetivo é atender todos os cidadãos brasileiros e quem não é brasileiro também, numa lógica de porta aberta, sem cobrança, né? Então, a gente sabe que a questão é bem importante. Num país de grandes desigualdades sociais, então, a gente sabe que o desafio é muito grande, né? Então, foi pensar a rede de atenção à saúde é o modo de se organizar um sistema que tem a atenção primária como norte, assim, né? Como um eixo central que vai dar conta de grande parte dos problemas. Então, a gente precisa, para iniciar um plano, né, a gente precisa entender qual é a realidade dessa infraestrutura que a gente tem local, né? Então, eu vou continuar falando sobre dados, mas dessa vez a gente vai falar sobre dados de rede, né? Eu posso falar sobre como é que estão as condições dessa estrutura, quais são as limitações desse sistema, onde é que a gente tem falha de cobertura, onde é que a gente tem vazio mesmo. Então, assim, não é uma falha, é um vazio, não existe nada para atender a essas questões de saúde. Para se pensar, então, mais adiante, em respostas mais eficazes às emergências e adaptação às estratégias de saúde. Então, isso tudo vai sustentar, né, uma tomada de decisão que estejam informadas por informações que são de extrema importância, né? Pode passar, por favor. Então, a gente vai continuar recheando essa análise, essa ASIS, com dados. Mas agora é sobre esse sistema. E a gente não fala só sobre a estrutura do SUS do município. É uma estrutura que atende os munícipes, incluindo a estrutura que está em outros municípios, que está, às vezes, em outra região de saúde, né? Pode ser na mesma região de saúde, pode ser em outra região de saúde, pode ser até em outro estado, né? Pensando aí nos municípios que fazem, que tem limite com outro estado, né? Com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, que os municípios a gente sabe que podem compartilhar ali o SUS, né? Com outro estado, e isso precisa constar, né? Pensando que a gente precisa de mais informação para poder realmente direcionar recursos de uma maneira mais... de modo a otimizar o uso desses recursos, né? Bom, então a gente tem que fazer esse levantamento, né, do funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, onde fica a Secretaria Municipal de Saúde, o endereço, qual é o horário de funcionamento, onde se localiza o Conselho Municipal de Saúde, que é onde os usuários podem ir conversar com os conselheiros, onde acontecem as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, que devem ser abertas à população. O organograma dessa secretaria, então, quem é quem, quais são as diretorias, os departamentos, as coordenações, as equipes técnicas que existem na Secretaria Municipal de Saúde. E daí a gente sabe, né, o município pequeno vai ter uma estrutura um pouco mais enxuta, né, não são tantos trabalhadores que estão na Secretaria Municipal de Saúde. Municípios maiores vão ter uma estrutura um pouco maior, mais robusta, né, mas não importa, a gente precisa olhar para a localidade de cada um. Então, é importante, mesmo que seja uma estrutura menos robusta, mais enxuta, é importante a gente conhecer essa estrutura, né? A capacidade instalada. Quantas unidades de saúde existem, onde elas estão localizadas, quais são os outros serviços e quais são as outras ações de saúde, e daí falo ações, porque nem o modo de atenção é localizado em um local específico, né? Por exemplo, consultório na rua é um serviço itinerante, então ele não tem uma localização específica, apesar dele ficar ligado a uma unidade básica de saúde. Quais são os leitos, os profissionais que compõem o SUS local,
Questão também que, sobre os profissionais, a gente vai detalhar um pouco mais sobre os profissionais mais adiante, lá na gestão do trabalho, educação e saúde. Quais são os serviços prestados, né? O que é ofertado pela Secretaria Municipal, de forma direta, de forma contratada, então, o que a gente tem de convênios, né? E aonde são oferecidos os serviços que são contratados. Se a gente tem fila de espera, para quais ações, né? Para quais atendimentos, qual é a demanda que a gente tem também, né? Que está aí, que pode estar sem aparecer, né? Atendimentos realizados, quantitativo sobre atendimentos, de preferência, por favor, Estela. É importante que o dado apareça de forma o mais detalhada possível, né? Por exemplo, exame de mama. O que a gente pode pensar no exame de mama? Não é só o quantitativo que o município oferece, né? Executa de exames de mama, mas qual a idade das pessoas que estão fazendo os exames de mama? Qual é a cor da pele dessas pessoas? Em que região moram? Né? Então, a gente pode, por exemplo, avançar nessa qualificação até onde puder, né? Essa informação ela vai ser muito útil lá na frente. Por exemplo, quando a gente constrói a programação anual de saúde, que a gente anualiza, a gente torna as metas do plano anuais, né? Então, uma meta do plano é para 4 anos. Na PAS, a programação anual de saúde, eu vou pegar a meta do ano. Ali, eu posso pensar em uma busca ativa das mulheres para exame de mama, por exemplo, nasquelas regiões onde a gente teve um déficit de exames, né? Então, assim, é bem importante a gente ter isso bem descrito, assim, no plano. Pode passar, por favor? Então, só um pouquinho antes, Stella, desculpa. Então, são dados atuais, comparados, né? Se a gente conseguir comparar com relação à região de saúde, né? Com relação ao estado, né? Ou algum parâmetro que a gente tenha de conhecimento que esteja estabelecido, é muito interessante, né? Para a gente poder entender realmente como é que está a oferta desse serviço no município, né? E desagregados, então, por sexo, raça, cor, idade, região de moradia, entre outros. Pode passar. Onde encontrar, então, sobre os dados sobre estrutura e funcionamento do SUS? No manual que a gente disponibilizou, então, eles estão apresentados os lugares, os sites onde encontrar cada um desses, né, cada um desses locais aqui. Então, o relatório de gestão, qual é o site? Está lá descrito no guia. Eu não coloquei aqui porque, né, ia ficar muito cheio o slide, mas então a gente tem link para o relatório de gestão, para os painéis do Conasems, para o CNES, e a Secretaria de Estado da Saúde também tem uma plataforma que tem muitos dados interessantes. E boa parte dos dados, gente, são informações que estão disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde. A gente vai precisar conversar com os colegas de outras áreas, dentro da Secretaria Municipal e até dos serviços, né? Chamar para um café, conversar, explicar um pouco a demanda, né, da construção do Plano Municipal de Saúde, porque que é importante a gente ter realmente essas informações, né, conseguir desenrolar ali uma conversa para a gente conseguir reunir dados importantes do município. Bom, daí surgem novas perguntas, né? Cruzando com as informações sociodemográficas, que foi o que a gente falou na oficina passada, posso perceber algumas características no padrão de atendimento da população do meu município? Então, assim, eu preciso começar a qualificar aquelas informações que eu tinha antes, né? Agora eu tenho informações sobre rede. Será que eu consigo olhar um pouco melhor para esses dados que eu estava vendo antes? O grande desafio da ASIS é cruzar as informações que a gente vai colhendo. É uma mistura de conhecimento e criatividade, né? O conhecimento que você já tem da vivência de vocês, e que vocês estão aqui aprofundando, e que a gente está aprofundando também com vocês. Vocês nem sabem o quanto nos ajuda quando vocês trazem dúvidas, né? Que muitas vezes a gente não sabe, porque a gente não sabe tudo realmente, e a gente vai atrás, e daí a gente passa a ter esse conhecimento também, e tenta compartilhar com vocês, né? Então, vocês compartilham com a gente compartilha com vocês. Só para falar de um exemplo
sobre a estrutura do SUS local, a nossa equipe fez uma análise qualitativa de 16 planos municipais de saúde em 2024. Então, planos municipais de saúde do ciclo anterior, do ciclo que acaba em 2025. Esse plano municipal que teve 4 anos e que acaba em 2025. Para que a gente tivesse mais subsídios para pensar sobre a qualificação dos planos nesse ciclo que inicia em 2026. Cada município analisado apresentou a sua estrutura e funcionamento do SUS de uma forma muito própria. Então, assim, não tem uma fórmula pronta para fazer essa apresentação da estrutura do sistema. Mas tem um exemplo, por exemplo, que é interessante. Teve um município que, depois de citar todos os serviços e ações, montou um mapa desses pontos de atenção do SUS, então, um mapa do município, e marcou onde é que ficavam os serviços e as ações. Pontuou sobre as distâncias, então, tinha a localização dos serviços, as distâncias entre serviços, e sobre condições das instalações físicas, que a gente sabe, né, a questão da manutenção dos prédios e das instalações dos serviços, também é uma questão que deve entrar no plano. Então, é importante qualificar, né, assim, o BS foi construída há 5 anos, está em estado bom de conservação, ou o BS que foi construída há 30 anos necessita reforma, né? Acho que essas coisas precisam estar também aparecendo para a gente poder ofertar aquele serviço que a gente, da maneira como a gente espera que seja, né? Assim, com qualidade, um local decente, né? E que seja agradável, tanto para trabalhadores quanto para os usuários. Bom, sobre a rede de atenção à saúde. Por que é importante? Bom, a gente tem um documento, né, que é base para se pensar a rede de atenção à saúde, é a portaria de consolidação, está na portaria de consolidação número 3, de 28 de setembro de 2017. A gente tem um material também que foi o Eugênio Vilaça que fez sobre a rede de atenção à saúde, que foi uma parceria do Ministério da Saúde também, com a OPAS, sobre a rede de atenção à saúde. Esse material tem mais de 400 páginas, mas, assim, para pensar realmente nessa tecnologia que é a RAS. Né? Então, a RAS, ela se pensa de forma a ser operacionalizada por 3 pontos. Então, ela é pensada para uma população específica. Então, qual é a RAS do município de... vamos ver. Criciúma. É dessa população que eu estou falando, específica. Eu tenho que conhecer essa população. Eu tenho que conhecer essa estrutura desse sistema específico de Criciúma, né? Então, quem atende os munícipes de Criciúma. E vou pensar um modelo de atenção. Então, de que forma se organizam dentro essas pessoas, dentro dessa estrutura, para conseguir encaminhar, direcionar as pessoas nos lugares certos onde elas vão ser atendidas. Então, a RAS, ela é o foco hoje. E a gente, para falar sobre a RAS, antes a gente precisava ter disponíveis os dados sobre como está a saúde da população e como está a estrutura da rede. Porque é muito diferente eu ter um certo indicador, por exemplo, mortalidade materna, que se apresenta de uma maneira discrepante, né, um indicador que está ruim, em um município que tem 50% de cobertura de estratégia de saúde da família, que tem baixo percentual de pré-natal, que tem maternidade distante 100 quilômetros e que não tem UTI neonatal nesse local. É muito diferente de apresentar um dado ruim, um indicador ruim de mortalidade materna, num município que tem 100% de cobertura ESF, maternidade no mesmo município, com UTI neonatal, né? A gente pode pensar que no primeiro município, a questão seja uma falta de estrutura mesmo, né? De capacidade instalada. Mas no segundo município, o problema pode estar na organização da rede, porque a capacidade instalada a gente tem. Então, RAS é justamente isso, a gente pensar sobre isso, né? Sobre o que faz esse sistema funcionar de fato. A RAS é um conjunto de ações e serviços de saúde que estão organizados em pontos de atenção que tem o objetivo comum de garantir o acesso integral, então, são todas as questões de saúde, né? Aos cuidados de saúde. Então, não é pouca coisa, né? A RAS é uma estrutura complexa.
Pode passar, por favor, Stella? Por onde que a gente começa? Quando falamos em apresentar a RAS na ASES, nós vamos pensar em apresentar o modo como o SUS se organiza nessa rede. Rede porque os serviços se conectam, né? Então, é uma rede que tem que ser interligada. Bom, eu preciso reunir as informações importantes. A atenção primária em saúde, ela deve ser coordenadora do cuidado e ordenadora da rede. Então, vamos pensar, então, esse sistema a partir da atenção primária em saúde. A lógica de pensamento deve partir da lógica da APS. A APS resolve a maior parte dos problemas de saúde que a gente tem. A RAS, ela propõe, então, uma organização diante da presença expressiva das doenças crônicas. E quem cuida das doenças crônicas é a APS, principalmente, né? Quando está estabilizado o quadro, é a APS. E durante o longo da vida toda da pessoa que tem alguma questão de doença crônica, grande parte do seu cuidado vai ser ofertado pela APS. Em alguma situação que isso saia do controle, né, uma diabetes que ficou desregulada, né, uma questão de cardíaca também, que a pessoa descompensou e saiu um pouco, né, o remédio que tomava há tantos anos não está mais fazendo o mesmo efeito, é nesse ponto muito específico que vai se procurar uma atenção especializada num outro nível que fora da PS. Então, a gente tem que realmente dar força para a PS e conseguir manter esse cuidado e que a gente possa prescindir, inclusive, né, da atenção que vai ser no nível secundário e terciário. Então, são ações simples que salvam vidas. Simples, que eu digo assim, uma tecnologia que está mais fácil. Mas para se chegar nessa tecnologia, muito estudo foi feito, né? Muito foi aprimorado. Então, não é simples de menos importante, né? E a APS precisa estar organizada, porque a tecnologia da APS não está no equipamento caro, de última linha que tem no hospital, mas está no vínculo entre os profissionais e os usuários, está no cotidiano compartilhado, de acertar o tratamento e mantê-lo até o fim, de convencimento do usuário de fazer o tratamento, né, de se manter firme, com assistência mais próxima da vida das pessoas. Então, é o assistente, a equipe que conhece, né, a equipe que conhece seus usuários, né, do seu território. E isso salva mais vidas do que a tal da tecnologia de ponta, né? Que salva também, mas se for pensar em números, a APS é a grande, é a que dá grandes resultados, né, no SUS, a gente pode falar assim. Vamos pensar também nas redes temáticas de saúde, né? Aqui eu vou citar a rede de atenção psicossocial, a rede de cuidados das pessoas com deficiência, a rede de cuidado materno-infantil, né, que a gente tem nomeado a rede Aline, em homenagem, né, a uma pessoa que teve questões, né, não foi bem cuidada no seu pré-natal e na sua gravidez e acabou falecendo, então ela, em breve, entre parênteses, né, por isso que se chama rede Aline. A rede de urgência e emergência, a rede de crônicas, as linhas de cuidado, então, o que está à disposição no município e para além do município, né? Porque o que eu falo, assim, né? Na lógica da regionalização, o nome regionalização veio depois, porque os municípios, as pessoas, se não têm atenção no local, elas procuram em outro local. E isso funciona de uma maneira orgânica, né? Vou atrás do atendimento na outra cidade. E a gente tem corrido atrás, né? Então, para entender isso, né, algum tempo, e a ideia é que a gente possa, de fato, conseguir conversar sobre regionalização, que é conseguir abarcar não só no município, mas na região de saúde, de preferência, todas as demandas, poder suprir, né, toda a demanda que tem de saúde das pessoas. Vamos falar sobre os fluxos de acesso, como se dá o encaminhamento do usuário ao sistema entre os pontos de atenção, como se organizam e se conectam a atenção primária, secundária e terciária, como está combinado, né? Qual é a pactuação. Então, a gente precisa apresentar essa pactuação, né? O que é combinado, nem que seja assim, não é no papel, mas está combinado e é assim que funciona, né? A gente encaminha da atenção primária para tal serviço, tal situação. Existe regulação? Existe
se sabe sobre tempo de espera para acesso a determinadas ações? Existe lista de espera? Tem transporte sanitário já estipulado? Existem consórcios? O que conseguirem de informação sobre fluxos vai ser muito importante para a gente conseguir entender também onde é que tem alguns nós nessa linha, né? Onde é que a gente precisa atuar para qualificar a atenção. E quais são as potencialidades e lacunas da RAS, né? O que eu não falei aqui, mas que a gente possa pensar sobre insuficiência, sobre má distribuição, sobre má utilização de recursos, inadequação organizacional. Pode passar, por favor. Onde encontrar? Bom, de novo, né, no guia, no manual, vocês vão encontrar o link de cada um aqui, né? Então, tem os dados internos da Secretaria Municipal de Saúde, e quanto aos fluxos entre os municípios de pessoas que é gerido pela SES, vocês vão encontrar, tem tanto o CIEGES, né, que tem informações sobre atenção especializada, quanto esse mapa de atendimento ambulatorial da SES, eles têm informações por macro-região, e ali no guia tem o link de cada macro-região para entender sobre, né, para colher esses dados de atendimento entre os municípios, né, então. Peço informações também nas áreas técnicas, junto aos profissionais que trabalham na rede, tanto na PS quanto nas redes temáticas, nas UPAs, nos hospitais. A gente sugere que o modo de construção do plano conte com variadas estratégias para reunir informações. Um questionário online para profissionais, por exemplo, para chefias de serviço, e audiências públicas, consultas públicas, oficinas para estudar os dados, indicadores da cidade, tudo isso vai ser muito válido para que vocês possam conhecer, vai permitir conhecer, né, de forma mais aprofundada o SUS local que vocês vivenciam, né. O SUS é o mesmo, né, a gente está embaixo desse grande guarda-chuva que é o SUS, mas o SUS que vocês vivenciam é um, o SUS que eu vivencio, né, em Florianópolis é outro. Pode passar, por favor. Bom, mais perguntas podem ser colocadas e a gente vai tentar ir respondendo elas ao longo do plano, né? Eu consigo qualificar o estudo dos indicadores de saúde a partir das informações sobre a estrutura e organização do SUS local? É difícil apresentar a RAS, nós sabemos que será um desafio para muitos. Daquela análise qualitativa que a gente fez, dos 16 planos, somente 6 apresentaram a lógica da RAS do seu município. Então, de 16, somente 6. E outros 6 apresentaram de forma parcial. Falaram um pouco sobre a rede, mas não sobre todos esses pontos que eu fui citando ali, né? E os outros não citaram nada, assim, né? Citaram de forma um pouco a estrutura, mas não nessa lógica realmente de como é que está essa estrutura, esse serviço, como é que eles estão conectados, né? Porque a RAS fala sobre conexão. A título de exemplo, em alguns planos, a RAS foi apresentada através de suas redes temáticas, programas de saúde e ações e estratégias voltadas aos ciclos de vida. Outro exemplo, em um município conta sobre a rede de cuidado materno-infantil. E daí, né, e se fala assim sobre o pré-natal que é realizado na S pela Estratégia de Saúde da Família, então na APS, né, que no nível secundário vai para hospital e maternidade, né, quando tem uma gravidez que não é de risco, né, de baixo risco, e o nível terciário, que são, né, as situações de gravidez de alto risco, qual é a UTI neonatal e UTI adulta, que é referência para essas mulheres que possam, de fato, precisar delas durante o parto. Onde fica o serviço, quais são as distâncias. Então, a gente precisa... Aí tem um exemplo de como por uma rede temática foi explicado, né, quais são os pontos de atenção, onde vai cada caso, e se precisar, né, aumentar a atenção, né? Era uma gravidez de baixo risco, mas que se tornou alto risco no final da gestação. Bom, já tenho desenhado para onde vai essa pessoa, não é na hora do desespero que a gente vai pensar sobre isso.
por favor. Agora a gente vai tratar de temas que enriquecem o conhecimento sobre o SUS local. Um deles é o investimento em saúde. Então, por que é importante falar sobre investimentos em saúde no Plano Municipal de Saúde? A gente precisa a inclusão de informações sobre recursos financeiros utilizados ou projetados para serem implementados nas ações de saúde do município permite visualizar as lacunas de atenção à saúde e as possibilidades de fontes de financiamento para garantir a sua implementação. Essa informação é estratégica no sentido de alinhar o planejamento em saúde com os demais instrumentos de gestão municipal, como o PPA e o LOA. A LOA, né? Então, a gente precisa, e é uma necessidade, né? Realmente tá em função de transparência pública, a gente precisa falar dos investimentos, né? Onde a gente vai? Por onde começar? Vamos reunir as informações importantes. Os recursos próprios são a receita de arrecadação do município. Os recursos transferidos, eles vêm ou da Secretaria Estadual de Saúde ou do Ministério da Saúde, diretamente para o município. E sobre o percentual de participação da receita própria, aplicada conforme a Lei Complementar 141, né? Então, é o percentual constitucional, aos municípios cabe investir 15% da receita própria em saúde, né? Então, a gente precisa que isso apareça nos instrumentos realmente de gestão que vão se tornar dados públicos, né, de fácil acesso à população e também aos órgãos de controle, né, que vão ficar, de alguma maneira, monitorando o direcionamento dos recursos públicos. Por favor, Estela. Onde encontrar? Então, a gente tem os links, né, do relatório de gestão e dos painéis do CONASEMS no guia, e, por um lápis, a gente não colocou o link do InvestSUS painéis, né, a gente coloca o QR Code, vai sair uma versão nova do guia, que vai se chamar manual, mas é o mesmo documento, e aí sim vai estar incluído também esse site. Pode passar, por favor, Estela. Bom, a gestão do trabalho da educação e saúde, por que ela é importante também constar no Plano Municipal de Saúde? Essa questão tem por objetivo identificar a força de trabalho que compõe o SUS municipal. Essas informações possibilitam identificar a carência de profissionais, conhecer os vínculos de trabalho que têm esses profissionais, além de subsidiar o planejamento para suprir essas lacunas de forma estratégica. Além disso, as informações a respeito da saúde do trabalhador e da educação permanente merecem destaque, visto que são fatores que impactam na qualidade e eficiência dos serviços prestados à população. Então, pode passar, Estela, por favor. Por onde começar? A gente vai reunir informações, né? Sobre a força de trabalho, eu preciso dizer, então, quem são os trabalhadores, quantos são, sobre os tipos de vínculo existentes. A gente sabe que assim como no Ministério da Saúde, na Secretaria de Estado da Saúde, nos municípios, a gente tem variados vínculos, né? A gente não tem só servidor público, todos somos trabalhadores públicos, né? Porque a gente está gerindo, trabalhando com o bem comum, né? Mas a forma de contratação de servidor efetivo, de contratado, isso precisa estar bem explícito, né? Então, de temporário, de estagiários, de cargos, tem o cargo eletivo, mas dos cargos que são de contratação de... agora me falhou. Comissão, né? Então, os cargos que são de livre nomeação, né? Pessoas de confiança. Então, é importante. Tem municípios que fazem, né? Colocar essa tabela nos planos que a gente observou, assim, que a gente leu e analisou. Tem município que colocou os quantitativos e foi colocando percentual. Então, a gente pode ver bem claramente, bem facilmente entender
qual é o percentual de servidores públicos efetivos, qual é o percentual de cargos e comissão, né? Então, é interessante a gente saber. Também é legal saber o número de estagiários, né? Então, como é que o SUS local tem sido, né? Tem podido ser ou não um local de formação, né? E formação da vida real, né? Do que a gente precisa realmente saber, né? E instruir os novos profissionais de saúde a entenderem de SUS, né? Existe uma crítica muito grande, né, da gente ter faculdade, a gente tem uma demanda muito grande no SUS de profissionais e as faculdades às vezes não estarem formando, né, as faculdades não estarem formando profissionais para trabalhar no SUS, né, e muitas vezes vem pessoas, assim, que estão muito na lógica do serviço particular, acabam passando um concurso, entrando e trabalhando no SUS e aquilo é uma novidade muito grande, né, então é legal a gente poder abrir também espaço para a formação de profissionais. Existe necessidade de contratação? Existe necessidade de concurso público? Como é que está a saúde do trabalhador? Tem programa voltado à saúde dos trabalhadores, né? São pessoas que gerenciam, que sustentam todo o sistema. Né? A gente pode ter um hospital com ótimos equipamentos, a gente pode ter tudo pronto, tudo novo, mas se a gente não está conseguindo cuidar dessas pessoas, né? Se elas não estão podendo trabalhar de uma maneira adequada, né? De uma maneira tranquila, né, com segurança e minimamente confortáveis, né, a gente sabe que todos os desafios que é trabalhar com saúde, mas é isso que importa, assim, né, não é só a estrutura local, assim, de prédio, de equipamento, mas também a estrutura, principalmente a estrutura de recursos humanos, né. E a educação permanente dos trabalhadores do SUS, né, permanente porque a gente não para de ter que se atualizar, né, de ter que procurar por mais conhecimento. Como é que são realizados, existem levantamentos sobre necessidade de educação permanente? Como que se realizam esses levantamentos? Existe um levantamento que foi realizado recentemente? Então, vamos deixar isso transparecer ali no plano. Por favor, Estela, vou tomar só uma aguinha aqui. Onde encontrar? Então, a gente tem, né, no guia, esses links dos dados, vocês têm os dados internos da Secretaria Municipal de Saúde, isso não está no guia, mas no guia tem o link para extração de dados de profissional no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES. Bom, vou falar só sobre, é um desafio, né, dos planos analisados, somente 3 dos 16 planos analisados informaram isso que a gente falou agora sobre a gestão do trabalho, educação e saúde. 9 abordaram o tema de forma parcial. Então, né, quando aparece a questão de gestão do trabalho, educação e saúde, grande parte apareceu de forma muito, assim, insuficiente realmente, né? Então, a gente pode informar melhor. No plano de um município, por exemplo, se falou sobre a existência da área de gestão do trabalho em saúde dentro da diretoria administrativa, que tem por objetivo apoiar as equipes, os servidores e a gestão na construção das estratégias e condições que contribuam para o aprimoramento do trabalho em saúde e o apoio ao trabalhador da saúde. Também falou sobre a existência de uma escola de formação e que essa escola de formação não só formava profissionais para o seu município, mas para outros 50 municípios. Então, assim, é interessante a gente saber sobre isso, né? Bom, sobre ciência, tecnologia e inovação. Por que é importante? Só para adiantar para vocês, esse é o último tópico. Bom, informação a respeito do Centro de Produção de Ciência, Tecnologia e Inovação, situados nos municípios, deve ser considerado no plano, né? Uma vez que essas estruturas são potenciais parceiras para a qualificação profissional, desenvolvimento de tecnologias e produção de pesquisa científica. A inovação também pode partir da própria Secretaria Municipal de Saúde, né? Por meio de iniciativas criativas para enfrentar os desafios relacionados à saúde pública. É importante constar, então, no plano, as iniciativas que existem a fim de propiciar a manutenção e o aprimoramento do ambiente de inovação na instituição. Bom, por onde começar?
Por favor, Estela. Vamos reunir as informações sobre as universidades locais, os cursos na área de saúde, a existência de escola de saúde pública, instituto de pesquisa, centro de inovação, voltado à área da saúde, parcerias que existam ou projetos que promovam iniciativas de inovação e tecnologia na área de saúde, com desenvolvimento no município, dados internos e projetos da própria Secretaria Municipal, registros de projetos inovadores e parcerias firmadas com universidades e centros de pesquisa. Aqui também entram parcerias que eventualmente podem ser feitas com a Secretaria de Estado da Saúde e com o Ministério da Saúde. Tudo que mobiliza a fazer diferente, propondo novos métodos, tudo isso entra em inovação, tá, gente? Não precisa ser assim, descobrir, né, coisa muito longa, assim. O SUS, ele é construído de pouco a pouco, com tecnologias que às vezes são simples, mas elas são eficazes, né? No seu fazer, no cuidado das pessoas, assim. Então, pode parecer que não é importante, mas é importante falar sobre aquilo que está se fazendo, uma proposta de inovação. Bom, já é importante. Já pode, inclusive, ser copiado, né? Pode ser replicado para outros lugares. Então, vamos expor essas situações. Por favor, Estela. Sobre onde encontrar, a gente vai ter os dados internos da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação. Os sites das universidades locais, a Escola de Saúde Pública de Santa Catarina e o relatório de gestão. Aqui também, todos esses lugares, exceto um, né, então todos exceto a Escola de Saúde Pública de Santa Catarina, estão com os links lá descritos no guia, que facilmente vocês clicam. E a escola, vocês podem procurar ou pelo site da Secretaria de Estado, ou pelo próprio Google, botando o nome, e facilmente vocês encontram. Como exemplo, né, do que a gente encontrou, assim, sobre ciência, tecnologia e inovação, nos planos que a gente analisou, eu vou falar de 3 planos que trouxeram informações nesse campo. No primeiro, se citou que a instituição produz um prêmio, instituiu um prêmio que tem como objetivo dar visibilidade e premiar experiências e projetos bem-sucedidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e do hospital do município. E ele proporciona, então, né, uma maneira de contar as coisas novas que estão sendo feitas na secretaria, né, porque o prêmio ele vai premiar o que for achado melhor, assim, mas ele vai dar visibilidade a outras ações que, mesmo que não ganhem o prêmio, vão ganhar visibilidade, né? Proporciona integração, porque proporciona as trocas, né, de práticas inovadoras, e essa busca por constante melhoria na qualidade de serviços. No outro plano, fizeram referência à política de integração de ensino, serviço e comunidade, e a política de educação popular em saúde, como estratégia que articula conhecimento de diferentes atores no território e na construção de saberes. Então, isso são ações que podem ser feitas na ponta, na unidade básica de saúde, né, para discutir saúde com a população. Isso também é inovação. E no terceiro plano, que eu vou dar como exemplo, houve alusão à participação de estudantes de enfermagem na produção do próprio Plano Municipal de Saúde. Havia referência ao Manual de Normatização para as Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Secretaria Municipal e o Manual de Normatização para a realização das atividades dos programas de residência da Secretaria de Saúde. Então, eles mencionaram convênios com instituições de ensino que garantiam em torno de 800 estudantes por semestre inseridos na RAS. Então, nesse local, o SUS é um polo de formação, né? Verdadeiramente. E que a Comissão de Análise de Projetos de Pesquisa em Saúde avaliava projetos de pesquisa, de mestrado e de extensão a serem realizados na RAS. Então, um grande incentivo à formação para o SUS. Pode passar, por favor, Estela. Bom, como considerações finais. A complexidade do SUS deve aparecer no Plano Municipal de Saúde. Não só a complexidade, gente. A característica do SUS
que vocês vivenciam, que é diferente em cada lugar. É na ASES que se apresentam todas as informações do sistema. A partir desse conjunto de dados, a gente vai pensar sobre os problemas de saúde que nos propomos a enfrentar pelos próximos 4 anos. Então, o desafio que será apresentado na próxima oficina, daí já pensando na próxima, né, na 4ª oficina, é na priorização de problemas e explicação desses problemas. Então, como eu consigo, a partir desse mundo de informações, né, então, nada no SUS é simples, é um mundo de informações mesmo, como eu consigo, a partir dessas informações, perceber os problemas reais do meu SUS? Fica o exercício para vocês e a gente vai seguir pensando juntos.